Olá pessoal, é um grande prazer estar aqui com vocês, mais uma vez com esse nosso quadro, Tirando Dúvidas. E hoje pessoal, nós vamos fazer um tema que já era para nós termos debatido, falado sobre ele há algum tempo atrás. Um tema um tanto quanto questionado e que vem muito bem a calhar aqui no nosso quadro. O tema é o seguinte: se mulheres podem pregar e falar na igreja. Muitas pessoas questionam isso, tendo aqui a pastora Donizete. Então é muito interessante a gente abordar esse tema, essa pergunta, esse fato, que não é uma pergunta apenas de uma pessoa, mas que diversas pessoas já nos falaram, diversas pessoas já nos questionaram sobre isso, e nós achamos interessante falar um pouco sobre isso hoje. Então essa é a pergunta de hoje do Tirando Dúvidas. Mulheres podem pregar e falar nas igrejas? A pastora Donizete vai responder. Pois é. Então, vamos ver, né? E se não pudesse, eu não podia estar aqui, né? Mas vamos ler então o que a palavra do Senhor nos diz para aí nós entrarmos no assunto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e 35, nos diz assim: conservem-se as mulheres caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, veja só, as pessoas que defendem a ideia, porque esse assunto é um assunto bem polêmico, né? Mas as pessoas que defendem a ideia, então, de que mulher deve ficar quieta na igreja, só assistindo os homens falarem, na realidade se baseiam nesses dois versículos aqui que o apóstolo Paulo falou. Só que nós temos que entender o contexto histórico da época que Paulo escreveu isso aqui. Porque isso que eu vou te dizer não está escrito declaradamente na Bíblia, mas a história nos conta, né? O porquê que Paulo escreveu isso aqui. Então veja só, as mulheres judias, né, as que já eram, que já faziam parte do povo judeu, já sabiam se comportar no templo, na sinagoga, né? Mas veja só, quando o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, pregou, muitos de outras nações se converteram, né, os gregos principalmente. E então, nessa passagem aqui, Paulo estava falando justamente das mulheres gregas que antes frequentavam o culto a Afrodite, que na cultura grega é considerada a deusa do amor. Então, no templo, né, na Acrópole de Corinto, elas eram irreverentes, elas eram algumas, nem todas, mas algumas até imorais, porque no próprio templo tinha 1000 prostitutas cultuais. E essas prostitutas, então, elas não tinham nenhuma vergonha de falar em público na hora do culto, tanto que elas estavam ali para se prostituir com aqueles que iam adorar Afrodite. E então, veja só, algumas dessas mulheres se converteram ao cristianismo com a pregação do apóstolo Paulo. E aí, então, elas não sabiam se comportar agora num culto judaico, vamos dizer assim, ou cristão, né? Porque elas estavam, então, acostumadas daquela maneira. E aí, então, elas começaram a criar tumulto no culto, desordem no culto. Porque quando elas não entendiam alguma coisa, elas chamavam os maridos, né? Que ficavam mais longe delas. E elas diziam: ei, marido, o que significa isso? E causava, então, um tumulto, uma desordem no culto. Aí o apóstolo Paulo falou isso aqui, ó: se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seu próprio marido. Mas não significa
Paulo não estava aqui proibindo as mulheres de falar na igreja, de falar em público, mas ele estava fazendo essa advertência aqui nesse contexto para essa época e para essas mulheres. E como esse assunto então é um assunto assim bem polêmico, né? A gente sabe também que tem alguns que dizem assim: ah, mas o próprio Jesus não escolheu discípulas, ele escolheu 12 discípulos. Então esse é um sinal de que ele não queria que as mulheres pregassem. Na realidade não, porque nós vemos que o próprio Jesus, depois que ressuscitou, apareceu primeiro para Maria Madalena, apareceu para uma mulher e disse assim: vai e anuncie para os outros que eu estou vivo. E esse anuncie, então, não é a mesma coisa que vai e pregue? É, né? Então, se Jesus não quisesse, ele teria aparecido logo para um homem, um dos discípulos, talvez até para o apóstolo Pedro, né? Mas ele apareceu para Maria Madalena, que era uma mulher. Então, veja só, Jesus pode não ter escolhido discípulas, mas ele nos deu esse exemplo através de mandar a Maria Madalena anunciar que ele estava ressuscitado, né? E também tem o caso em João capítulo 4 a respeito da mulher de Samaria, né? A mulher samaritana com quem Jesus estava conversando, e ela praticamente ganhou a cidade toda para o evangelho, para Jesus. E também, veja só, em Romanos 16, nós temos vários nomes de mulheres que ajudavam no ministério de Paulo. Então, será que essa ajuda que elas davam para o ministério de Paulo era só financeira, era só... Não, com certeza elas também convidavam pessoas, elas anunciavam, elas falavam de Jesus. Então, podia não ser dentro de uma igreja, mas elas estavam pregando, porque era o que tinha na época. Então, o Senhor Jesus nos deu essa liberdade para pregar. E também em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, a palavra de Deus nos diz que diante de Deus não existe escravo, livre, homem ou mulher. Então, se não existe homem ou mulher diante de Deus, significa que nós somos almas, nós somos seres, vamos dizer assim, importantes para Deus, que tem que anunciar a palavra. Tanto que na glória, quando chegarmos na glória com o Senhor, não vai mais existir essa questão de homem e mulher. É claro que eu vou ter as minhas características, você vai ter as tuas, mas diante de Deus nós seremos seres, corpos espirituais. Não tem mais essa de sexo. Então, diante de Deus não tem isso. Por que a mulher não pode pregar? Por que a mulher não pode ensinar? Porque até nós vemos que Jesus falou em Lucas 19:40, que se os discípulos se calassem, né, que os fariseus estavam mandando eles se calarem quando Jesus entrou em Jerusalém, na entrada triunfal, os fariseus disseram: mande teus discípulos se calarem. E ele disse: se estes se calarem, as pedras clamarão. Então, será que mulher é menos importante que as pedras? Quer dizer, as pedras podem clamar, mas uma mulher não pode pregar? E também em Números 22, 28, a palavra de Deus nos fala a respeito da jumenta que Deus usou para falar com Balaão. Então, as mulheres não podem falar, mas Deus usou até uma jumenta? Então, isso é preconceito, né? E infelizmente nós temos até mulheres que concordam com essa ideia, com esse pensamento, e se mantêm quietas e estão sufocando muitas vezes o dom que Deus deu de pregar, por causa que se baseiam nisso. E algumas que fazem isso, não estou dizendo todas, mas algumas que fazem isso podem fazer isso até para se escapar, vamos dizer assim, da responsabilidade diante de Deus de pregar o evangelho. Aí se acomodam, ficam na sua zona de conforto e dizem: apenas os homens podem pregar. Mas na realidade não é assim. O Senhor Jesus nos dá liberdade para pregar, e diante de Deus um dia, então, todos vão responder se pregaram ou não pregaram, se fizeram a sua parte ou não. É isso aí, gente. Eu tomo até a liberdade para falar um pouquinho aqui também, referente a até mesmo a própria igreja que nós congregamos aqui, que é uma igreja muito grande no mundo e no Brasil, que é a Igreja Quadrangular. A fundadora é uma mulher, a Aimee. Então, se ela não tivesse feito isso, talvez eu não teria aceitado a Cristo, talvez a pastora não tivesse aceitado a Cristo. A palavra de Deus, ela tem que ser pregada. Nós temos que levá-la adiante.
Tendo dito isso, agradeço você por ficar conosco nesse vídeo até o final. Compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo nos grupos, no WhatsApp, se inscreva no canal, aperta aqui na estrela de Davi se você ainda não é inscrito. Que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.